Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ministrar dentro de apenas um versículo. Apocalipse 12, versículo 11. Aleluia. Depois de uma ministração de louvor tão poderosa, eu acho que o seu coração já está bem preparado para a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu tenho pregado aqui aos domingos de manhã, de vez em quando. Eu não saio da igreja para pregar à noite em nenhuma outra igreja, só quando eu estou de férias. Mas aí o pastor fez esse convite, então nós nos dividimos mesmo, né? Então, agora à noite, eu não vim sozinha, porque quem é inteligente anda bem acompanhado. Então, vieram 2 casais, vão ficar de pé, o Gil, a Jéssica, o Eliseu e a Sílvia. Amém? Eles são valorosos. O Gil e a Jéssica já são obreiros e membros da igreja. O Eliseu e a Sílvia, nós já os conhecemos já há algum tempo e eles têm caminhado conosco nas vigílias. É gente de intercessão, gente de oração, gente de batalha também. E eles estão caminhando conosco. Amém? Não são membros ainda, mas é só um detalhe. Só que eles são daqui de Americana, viu, irmão? Nós temos umas famílias daqui que vão lá. E não daqui da igreja, daqui da cidade. Estão lá nos abençoando, estamos sendo bênção para eles. E nessa noite eles estão aqui, colaborando conosco. Amém? Podem sentar. O tema da palavra de Deus nessa noite é vencendo as batalhas na família pelo sangue do Cordeiro. E para isso nós vamos usar este texto de Apocalipse 12, versículo 11, que eu já preguei esse texto aqui, mas com uma outra aplicação. E nós vamos ter esse texto como base para a mensagem de hoje à noite, que diz assim: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém? Irmãos, quais são as batalhas que uma família enfrenta? Que tipo de batalha as famílias se deparam vezes após vezes durante a sua existência como família? Nós temos muitas das vezes enfrentado, querido, a batalha da sobrevivência. Você tem essa batalha todos os dias. Você precisa, de alguma maneira, sair, batalhar pelo sustento da sua família, para que a sua família sobreviva. Nós temos também a batalha da unidade. Qual a família que, vezes após vezes, não encontra situações que vêm para separar a família, dividir relacionamentos, e vezes após vezes, todos nós, em algum momento, na família, vamos ter de lutar para manter a unidade, a harmonia entre os membros da nossa família. Também temos a batalha contra os padrões mundanos. Então, quem tem seus filhos sabe disso. Você ensina algo, mas o seu filho não fica todo o tempo com você. Ele se relaciona com diversas pessoas no ambiente de trabalho, com familiares, coleguinhas na rua e na escola. E muitas das vezes você precisa batalhar para que ele não assimile os padrões do mundo. Nós temos também, querido, muitas das vezes enfrentado a batalha para resolver conflitos internos. Aqueles conflitos de relacionamento na família, questões entre marido e mulher, questões entre
pais, questões entre a mãe e os filhos, entre os pais e os filhos, entre as outras pessoas que fazem parte da família. Todas essas são batalhas que nós enfrentamos, porque se há um lugar onde existe muito confronto, é na família. E sabe, querido, você precisa entender uma coisa. Todas essas batalhas, elas são comuns a todos nós. Todos nós precisamos batalhar pelo sustento. Todos nós precisamos batalhar pela unidade da nossa família. Todos nós precisamos batalhar contra os padrões mundanos. Todos nós precisamos batalhar para resolver conflitos internos. Mas essas batalhas, querido, elas não vêm sozinhas. Junto com elas, vem um inimigo muito voraz, um inimigo muito sutil, que é Satanás. E a Bíblia diz que ele é enganador. Isto é, ele não se revela, ele não mostra quem ele é. Esse inimigo é sutil, ele é ardiloso, ele é cheio de artimanhas e cheio de estratégias. É Satanás o inimigo das nossas almas. Mas, querido, nós entendemos pela palavra de Deus que, apesar de todas essas batalhas, Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós dispomos de todo um arsenal espiritual para obtermos a vitória. Nós sabemos que Deus providenciou vitória para nós contra as astutas e terríveis ciladas do maligno. E uma delas está nesse texto que nós acabamos de ler. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus! Mas, querido, apesar da Bíblia, apesar do Senhor declarar na sua palavra que nós venceremos pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos entender algumas coisas para que essa vitória sobre as batalhas que nós enfrentamos no meio da nossa família, para que nós sejamos vitoriosos. A primeira coisa que você precisa entender é que os enfrentamentos de ordem natural, eles são manipulados por um inimigo espiritual. Sabe, querido, não se engane. Não se engane. Satanás não tira férias. Ele não está brincando conosco. Nós precisamos entender que por trás de situações naturais que enfrentamos, há um inimigo espiritual manipulando alguma situação ou alguém. Por quê? Porque, querido, Satanás, ele domina sobre o sistema desse mundo. Sabe por quê? Porque Satanás, ele manipula as pessoas que o servem. Por essa razão, há situações em que você entra e que é uma situação, querido, tão fácil de resolver. E de repente você observa que há um enrosco no meio do caminho. A porta não abre, tem alguém que aparece e dificulta que aquilo seja resolvido. E por que isso acontece? Porque o sistema desse mundo é controlado pelo maligno. E ele também controla as pessoas que o servem, porque não conhece o Deus vivo e verdadeiro que nós conhecemos. E Satanás se utiliza de situações naturais e normais para batalhar contra nós. Você está entendendo? Então eu quero que você se lembre de duas situações na palavra de Deus, onde o enfrentamento foi na esfera natural, mas o maligno entrou ali, manipulou, tentou criar batalha e confronto. A primeira situação eu vejo lá em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Jesus é tentado lá no deserto.
Jesus foi levado ao deserto. E lá ele foi tentado. O texto diz que Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. E num determinado momento, Jesus teve fome. Ora, é algo na ordem natural. Sentir fome faz parte, querido, de uma necessidade física natural. Mas o texto, lá em Mateus capítulo 4, diz que Satanás veio para batalhar contra o Senhor, para investir contra o propósito de Deus na vida dele, que era ser santo e ir para a cruz e ser o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Você compreende que mesmo em situações naturais, Satanás, ele pode, de alguma maneira, manipular para atacar você. Por quê? Porque ele é enganador. Porque ele é cheio de artimanhas. Porque ele tem um propósito bem definido e bem objetivo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo também um outro exemplo. Lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 14, Jesus curou um menino surdo e, em consequência, mudo, uma doença de ordem natural. Provavelmente havia já um diagnóstico médico dizendo que aquele menino era incapaz de ouvir e gerava uma grande dificuldade para ele falar. Um problema de ordem natural. Mas sabe como Jesus resolveu esse problema? Jesus expulsou um demônio que estava naquele menino. E quando aquele demônio foi expulso, o menino voltou a ouvir. E imediatamente a língua dele soltou e ele pôs-se a falar. Você está entendendo? Você está entendendo? Sabe, querido, toda doença é demônio? Não, não é. Toda doença, ela é natural. Mas Satanás, ele pode, com legalidade que é dada a ele, entrar através de algumas enfermidades e produzir sofrimentos e tormentos na vida da pessoa. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz: porque não ignoramos os seus ardis. Você não pode ignorar que o mundo jaz no maligno, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Você não pode negar que Satanás tem um domínio sobre o mundo, nos sistemas que a ele convém. E ele tem sutileza, ele é ardiloso, ele tem estratégias suficientes para nos confrontar e gerar batalha em nossas vidas. Você não pode ignorar isso, porque se você ignorar as sutis artimanhas do maligno, ele pode vencer você e te derrotar. Você está entendendo? Você está compreendendo bem isso hoje à noite? Segunda coisa que você precisa entender. Entenda que este inimigo é mais forte do que você. Ele pode te vencer. Ele pode te vencer. Ele pode te vencer. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, ele diz assim: para que não sejamos vencidos pelo maligno. 2 Coríntios 2, versículo 10. Ele pode te vencer, porque ele, quando entra numa batalha ou numa peleja contra a sua vida ou contra a sua família,
ele tem estratégias com objetivos bem definidos. E o Senhor Jesus falou sobre isso em João capítulo 10. O Senhor Jesus disse que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para tomar chá da tarde com você. Ele não veio para brincar de depressão com você. Ele não veio para brincar de enfermidade com você. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Trabalhando nessa área de libertação, há uma coisa que eu tenho percebido. As pessoas só são libertas quando elas realmente veem o chifrudo na vida delas. Enquanto ela puder se esconder atrás de um diagnóstico, ela se esconde. Mas nós já trabalhamos com discernimento agora. E eu pergunto, você quer ser liberto? Você quer ser liberta? Eu quero, pastora. Muito bem. É só dar uma voz de comando para o maligno deixar livre a consciência da pessoa. E deixar ele manifestar do jeito que ele quiser fazer. Quando a pessoa volta a si, ela fica espantada de ver que aquilo que todo o sofrimento dela era de ordem espiritual. Sabe por quê? Porque Satanás não está brincando. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus declarou isso. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios. Que nós não devemos ser ignorantes, ignorar a sua existência, o que ele quer fazer. Porque, querido, se você continuar ignorando, se você continuar olhando para os teus problemas somente na área do natural, você não erguer teus olhos para os montes, de onde vem o socorro, que é o Senhor, você pode ser vencido. O maligno pode vencer você. Ele pode te vencer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por que ele faz isso? Ele não quer te levar num passeio, irmão. Ele quer te enganar. Ele quer que você pense que não é ele que está ali. E há uma coisa que acontece quando a gente trabalha a libertação na vida de uma pessoa, de uma família. Enquanto o inimigo estava trabalhando ali dentro, no oculto, sem ser manifestado e revelado, ele não se manifestava diretamente às pessoas, ele só causava sofrimento. Do momento em que é revelado que é ele que está agindo, as pessoas começam a se assustar. O que a gente mais ouve na semana seguinte é, pastora, manifestou um demônio dentro do meu quarto. Ele se materializou dentro do meu quarto. Pastora, eu estava dormindo. De repente, pulou um espírito maligno em cima de mim e começou a me enforcar. E talvez algumas pessoas se assustem e digam, meu Deus, mas agora que eu estou sendo liberto, agora que eu estou indo na igreja, agora que o inimigo era para ele estar longe, parece que ele está perto. Não. É porque aquilo que ele fazia estava oculto, agora foi revelado. Aí agora ele vai botar para quebrar mesmo. Ele não vai brincar e não tem como voltar atrás. Porque eu digo para a pessoa, no ponto em que você chegou da libertação, se você voltar atrás e não entrar junto conosco nessa batalha para a tua libertação, esse demônio vai te matar. E é isso que o apóstolo Paulo fala, que ele chega a se transfigurar como anjo de luz. E se isso não é suficiente para você, aqui em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7, diz, então houve guerra no céu,
Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos reagiam. Lê aí, Apocalipse 12, 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, Satanás. E o dragão, Satanás, e seus anjos, que são demônios, reagiam. Irmão, se os anjos caídos, que são demônios, se o espírito das trevas, se Satanás, a grande serpente, o grande dragão, tem ousadia para enfrentar um anjo forte de Deus, com força e poder, ele não tem medo de você. Ele pode te vencer. Por isso você precisa entender que qualquer situação, qualquer batalha que você enfrenta, na ordem natural, você precisa confrontar essa situação à luz da palavra de Deus e do discernimento espiritual. Porque senão, o maligno, ele tem sim poder para te vencer. Eles reagiam contra Miguel e seus anjos. Você acha que ele está brincando? Você acha que ele está brincando? Ele não sabe que eu e você somos vaso de barro? E não é porque andamos em pecado, não. Porque vaso de barro, segundo o apóstolo Paulo, não tem nada a ver com vida de pecado. Vaso de barro porque somos frágeis, somos sujeitos a muita coisa. Ele sabe. E ele não nos toca, porque Deus não permite. Porém, nós precisamos andar com discernimento. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 5. Vede prudentemente como andais. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Ele reage. Você precisa entender que ele é um inimigo forte e que ele pode vencer, sim, a mim e a você, se nós não estivermos com uma cobertura espiritual, que é o sangue do Cordeiro. Amém? Terceira coisa que você precisa entender. Você precisa entender que você pode vencer essas batalhas, ainda que ele seja um inimigo muito feroz, ainda que ele seja ardiloso, cheio de estratégias, cheio de artimanhas, ainda que o objetivo final dele na sua vida é te destruir, porque ele tem ódio dos filhos de Deus, ele tem ódio da igreja do Senhor, que é a sua noiva, e ele quer manchá-la, ele quer torná-la pecadora, para que ela não esteja preparada para o retorno do noivo, que é Jesus, e ele vai fazer tudo o que puder para tentar nos destruir. Porém, nós podemos vencer, irmãos. Mesmo ele sendo enganador, mesmo ele sendo mais forte do que nós em força e poder, nós podemos vencê-lo. E nós podemos vencê-lo, querido, não em nós mesmos, não é com a nossa força, não é com a nossa inteligência, não com a nossa capacidade natural, nem com os conhecimentos e relacionamentos que nós temos, porque, irmão, ele não tem medo daquele amigo que pode tirar você de enrascada. Sabe por quê? Porque o sistema desse mundo é dele. Ele põe você em outro enrosco. Ele não tem medo
Ele não tem medo de nada, irmãos. Muito menos de mim e de você. Portanto, nós não vamos vencê-lo com o nosso natural, com as nossas armas naturais. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui em Apocalipse 12, 11, nos dá um segredo. Diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Ao morrer na cruz, irmão, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, derramou o seu sangue, e no seu sangue nós somos autorizados a enfrentar o maligno. Eles não venceram pelo conhecimento, eles não venceram pela inteligência, não venceram porque os seus exércitos eram maiores e mais fortes, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Por essa razão, Satanás não queria que Jesus fosse à cruz, porque ele sabia que na cruz seria pregado todos os nossos pecados, as dívidas de toda a humanidade estaria cancelada em Cristo, porque, querido, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Esta é uma realidade para ser vivida lá em casa, lá no trabalho, lá nos seus negócios, lá na sua empresa, lá no meio da sua família. Você precisa de ajuda sobrenatural para vencer. E já foi feito o recurso suficiente na pessoa de Jesus Cristo. Quando Israel estava no Egito, e o anjo da morte iria passar e ceifar e matar todos os primogênitos. Israel deveria, cada família, matar um cordeiro e colocar o sangue daquele cordeiro no umbral da porta, para que o anjo da morte, ao passar, não resistisse e ele não entrasse para matar primogênitos do povo de Deus, porque o sangue do Cordeiro estava nos umbrais. O apóstolo aos Hebreus diz que nós não fomos comprados e redimidos com sangue de bodes e de ovelhas, mas com o precioso sangue de Cristo. Este sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário nos conserva inculpáveis até a vinda do nosso Senhor. E Ele está nos umbrais da nossa porta espiritual, na vida de cada um, e precisamos aprender a usar essa arma. Mas, querido, você precisa crer que ela é suficiente, porque se você tomar elementos naturais para tentar enfrentar situações sobrenaturais, você vai ser vencido. Por essa razão, muitos crentes estão frustrados dentro das igrejas, porque eles entendem somente algumas partes das Escrituras. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca, mas você precisa crer no que foi feito, parar de com a sua boca ficar praguejando, murmurando contra Deus, tendo um comportamento como se Ele na cruz do Calvário não tivesse feito nada por você.
E, querido, como é triste quando alguém, um membro da igreja, um irmão, um líder, vem para nós pedir ajuda e nós falamos, irmão, vamos orar para Deus entrar nessa situação. E a pessoa diz, ai, pastor, ai, pastora, mas eu já tenho orado. Então, irmãos, não tem mais nada para fazer com você, porque problema na oração e no sangue de Cristo, no poder dele, não tem, o problema é seu. O problema está com você, em crer que há suficiência no sacrifício de Cristo. Porque o texto em Apocalipse diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Ou você acha que esta mesa é uma festinha mensal? Você pensa que esta mesa é uma festinha mensal? Que isso aqui é apenas algo simbólico. Irmãos, o simbolismo está aqui para demonstrar uma realidade espiritual que já foi consumada na cruz do Calvário. Há poder no sangue de Jesus. Você precisa enfrentar esse maligno que está batalhando contra a sua vida, contra a vida da sua família, com as armas espirituais em Cristo Jesus, para que você vença. E você não pode ignorar que o seu inimigo, ele é um inimigo espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz, e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Aleluia! A graça de Deus sempre nos faz triunfar em Cristo. Não importa o tamanho, não importa o rugido desse inimigo que tem se levantado contra você nesses dias. Você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Não aceite outras alternativas, irmão. Diga para Satanás, eu sei que é você, maligno. Eu sei que é você que está por trás dessa porta fechada, dessa enfermidade, dessa pessoa que está me atormentando. Mas em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, você é derrotado e eu vencerei em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Aqui em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, diz, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava dia e noite. Amém? É muito simples, irmão. Mas Satanás nos derrota em coisas simples quando somos ignorantes ao que ele faz. Mas nessa noite, você vai sair um pouco mais sábio. Eu costumo dizer para as pessoas, você não se preocupe com aquilo das Escrituras que você não sabe. Se aproprie das verdades que Deus te revela. Cada verdade que Deus te revela da sua palavra, você se aproprie dessas verdades. Elas serão suficientes para você. Você está entendendo? Então, você vai ficar de pé nessa hora. São 7h27. Você vai ficar de pé. E, querido, enquanto o grupo de louvor chega, amém, você vai fechar os seus olhos.
e vai colocar diante do Senhor. Você não vai mentalizar não, tá? Ninguém aqui vai mentalizar nada. Você vai fechar seus olhos, colocar diante do Senhor esta situação na sua vida que tem sido uma batalha. E eu vou orar intercedendo por você. Amém? Então feche os seus olhos, deixa os irmãos trabalharem aqui do jeito que Deus dirigir. Não liga para eles não, que eles estão ligados no céu. Se eles não tivessem ligado no céu, o louvor não fluía tanto quanto fluiu. Então deixa eles. Se preocupa com você. Fecha seus olhos aí, não fica olhando para as pessoas não. Como diz o Cláudio Duarte, ninguém vai tomar nada seu. Eu espero. Tá bom? Depois se cobra do pastor. Fecha seus olhos. Coloca diante do Senhor, irmão. Isso que tem sido uma batalha nesses dias na tua vida. Eu vou orar ao Senhor intercedendo por você. Pai, em nome do Senhor, eu quero apresentar esse meu irmão, essa minha irmã. Essa pessoa que está sendo, Deus, afrontada na sua vida familiar, na sua vida profissional, nos seus negócios, na sua vida ministerial, que tem enfrentado uma batalha de enfermidade tão grande, Jesus. Pai, nós cremos no sacrifício do Calvário. E agora, Pai, debaixo da autorização do Teu nome, em nome de Jesus, eu quero dar uma voz de comando a este demônio, a este espírito maligno que age. Em nome de Jesus, você vai soltar a mente dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, escuta bem, você vai soltar essa finança. Você vai soltar esse relacionamento. Você vai soltar esse coração onde você mantém em cativeiro com sentimentos negativos de derrota. Você vai soltar esta depressão. Você vai soltar agora, em nome de Jesus, esse filho que está na droga, esse filho que está se perdendo, esse filho que está no pecado. Você vai soltar esse marido que é infiel. Essa mulher que está louca, querendo deixar a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu vou te dar uma voz de comando agora. Pega agora toda a tua bagagem. Pega todo o teu mal agora. Em nome do Senhor Jesus, eu cancelo toda ação do mal. Porque há sangue nos umbrais da vida dessa pessoa. Porque ela foi lavada e remida pelo sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em nome do Senhor Jesus, pega a tua bagagem. Pega a tua bagagem agora, em nome do Senhor Jesus, e solta essa vida, solta essa pessoa, solta essa família. Espírito de morte, pega essa depressão, essa tristeza, essa enfermidade e volta para o cemitério, que é o teu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pega tudo que é teu. Essa mente suja de orgias, de profanação, de pecados sexuais. Pode pegar essa imundície da mente dessa pessoa que não está conseguindo vencer porque estava no engano. Mas agora ela entendeu, ela quer ser liberta. Em nome de Jesus, pega a tua bagagem, legião, espírito maligno, com todos os seus comandados. Pega tudo que é teu agora e bota em retirada. Sai dessa vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus, nós glorificamos o teu nome. Nós levantamos aqui um trono de adoração ao Senhor. Aleluia. Um trono. Nós somos Deus, adoradores, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder.
ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós rendemos louvores àquele que foi digno de abrir o livro, o qual ele selou a vitória da igreja. Nós dizemos: Deus, esse ambiente é teu, esse lugar é teu. Nenhum espírito maligno vai resistir à tua presença. Toda mente levada em cativeiro vai ser solta agora, em nome de Jesus. Toda aflição na alma, todo desespero, toda vontade de morrer agora é cancelada, em nome de Jesus. Você vai procurar emprego amanhã. Você vai jogar de novo seus currículos. Você vai amanhã tomar banho, vai se perfumar, vai se arrumar e vai em busca da tua vitória. A situação de humilhação cessou, acabou. Porque Deus te concede a vitória. O reino de Deus e o seu governo está presente nesse lugar. E nós te reconhecemos, Senhor, e te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos em nome de Jesus. Aleluia.